Então, olá pessoal, meu nome é Miguel, canal Atualidades Exatas. Vou fazer um resumo aqui de alguns tópicos de geometria plana e geometria espacial, tá? Então vamos lá, vou começar então por poliedros, tá? Então aqui ó, tem algumas figuras e aí a gente vai começar agora a fazer colocar aqui algumas fórmulas que o pessoal sempre pede e a gente vai relembrando alguns conceitos aqui também, tá? Então eu vou fazer de uma forma que seja um pouquinho mais breve aqui, mas que você tenha aí um resumo, que isso aí é importante para você ter aí, tá? Então aqui, os poliedros, então aqui, vamos colocar aqui os poliedros e eles têm aqui, ó, os poliedros é todo sólido geométrico que possui todas as faces formadas por polígonos, tá? Então aqui a gente tem esses exemplos aqui, tá? Aqui então o que você vai saber disso aqui? É importante você saber para a sua prova, né? Vou fazer um resumão, né? Vou fazer um breve resumo. Claro que eu não vou conseguir fazer toda a teoria envolvida em relação a isso, tá? Então eu vou fazer um resumo, tá? Então aqui em relação aos poliedros, que você tem que saber para sua prova é o seguinte: os poliedros. Então os poliedros, como eu falei, os poliedros eles são o quê? São todos sólidos geométricos que possuem todas as faces formadas por polígonos. Então existe uma relação, ó, que é relação de Euler, beleza? Relação de Euler. E aí você decora da seguinte forma: V mais F é igual a A mais 2, mnemônico. Vamos fazer amor a 2. É assim, beleza? Então aqui, ó, o que você tem, ó? Aqui, ó, vai ser, ó, o vértice, ó, vértice, aqui eu estou apontando, então o vértice, tá? Então aqui, ó, a gente tem a face e aqui, ó, aresta, tá? Para vocês saberem o que é. Tá? E você pode estender aí para todos os outros poliedros. Então esse aqui, ó, vai ser o vértice, ó, quantidade de vértices, beleza? Aqui vértices, quantidade de faces, aqui arestas, e aí você soma aqui a quantidade de arestas com 2. Aí você vai ter vértices mais faces igual a arestas mais 2, beleza? Então essa aqui é a parte da relação de Euler. Agora vamos aqui, ó, para a área de figuras planas. Ó, aqui a gente tem um quadrado, ó. A gente tem um quadrado, beleza? O quadrado ele vai ter aqui, ó, o lado e aqui o outro lado. Então aqui, ó, lado. Então a área de um quadrado é igual aqui, ó, lado ao quadrado, beleza? Bem básico mesmo, é a mais básica que você tem, né? Uma das mais básicas, né? Porque o triângulo aqui eu não vou colocar como a mais básica porque tem várias fórmulas do triângulo. Várias fórmulas, não, tem 4 fórmulas, mas assim, você tem que saber do quadrado, que é lado vezes lado ao quadrado. Então aqui, ó, o trapézio, eu vou colocar aqui, ó, vou separar, ó, colocar assim, e aí eu vou escrever aqui, ó, trapézio. Então aqui você vai ter a área do trapézio. A área do trapézio, você faz o seguinte, vai ser o quê? Base maior, que é o Bzão aqui, ó, mais base menor, vezes, ó, a altura aqui, ó, você traça a altura aqui, ó. A altura, essa vai ser a altura, vezes a altura, dividido por 2, beleza? Essa é a área do trapézio, correto? Então não tem muita dificuldade, é só você saber o que? Base maior mais a base menor, vezes a altura aqui, dividido por 2. Então, alguns exercícios que você fizer relacionados à área do trapézio você vai memorizar tranquilamente, beleza? Então aqui, ó, o que você tem agora? O triângulo, ó. Então aqui, triângulo. Então, o triângulo, ele pode ser o quê? O triângulo pode ser isósceles, equilátero, escaleno, mas assim, a área do triângulo, ela vai ser o quê? Aqui você tem a base do triângulo, aqui você tem, ó, quando você tem a altura, você calcula assim, ó, a área da base vai ser o quê? A área do triângulo vai ser o quê? A área vai ser base vezes altura dividido por 2, beleza? Quando você tem a altura. Porque note, ó, um triângulo, ele é basicamente o que? A metade de um quadrado. Então aqui no quadrado, ó, como se você traçasse a diagonal aqui, ó. No caso aqui vai ser um triângulo retângulo, né? No caso do quadrado, né? Você vai ter o que? Lado vezes lado, então é base vezes altura, né? Dividido por 2, beleza? Então aqui é uma forma de você entender por que é base vezes altura dividido por 2. Beleza? Então aqui você tem uma das fórmulas de você calcular aqui a área do triângulo, tá? Agora pense, se você tiver um triângulo assim, ó, aqui, um caso particular de triângulo em que você não tenha ali
a altura explícita. Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui você só tem a questão lá na sua prova, ela só colocou o quê? O ângulo aqui, ó, o ângulo θ ou alfa, tanto faz aqui, colocar um ângulo alfa, e aqui vai ser, ó, vou chamar de A, chamar de B. Você tem esses lados aqui. Então como é que você calcula esse triângulo? A área desse triângulo vai ser o quê? A área é igual a quê? Meio de A vezes B, aqui ó, meio de A vezes B vezes o seno de alfa. Então aqui é a fórmula do meio obsceno que eles falam, tá? Então meio vezes, então vai ser meio vezes A vezes B, os lados aqui, ó, A vezes B vezes o seno do ângulo que tiver aqui, ok? Então aqui se você tiver um outro triângulo, ó, que também não tenha a altura, ó, aqui você tem um triângulo, ó, aqui você não tem a altura e também não tem os ângulos entre eles aqui, você só tem os lados, ó. Pensa aqui, deixa eu separar aqui, ó, separar, e aqui você vai conseguir enxergar melhor. Então aqui eu vou colocar, ó, vai ser A, B e C. Aqui o que você vai fazer, ó? Você vai pegar e vai fazer o seguinte, aqui você vai calcular o semiperímetro desse triângulo. Então vai ser P é igual a mais B mais C dividido por 2, tá? A área desse triângulo vai ser como, ó? A área vai ser igual ao que? Aí a gente pega e coloca, talvez essa fórmula seja mais enjoadinha, que é a fórmula de Heron, tá? Deixa eu colocar, até escrever aqui, ó, fórmula de Heron, ó. Isso aqui é só no caso de você não ter nem a altura nem o ângulo, então é bom você ter aí todas as formas de você calcular a área de um triângulo. Então aqui vai ser a área é igual ao que? Raiz quadrada de P, aí vai ser P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tá? Então aqui você tem a forma de calcular o triângulo. Aqui, beleza? Então agora vamos colocar aqui, ó, um triângulo equilátero. Deixa eu pegar só a imagem de um triângulo equilátero. Aí vai ficar mais fácil para vocês enxergarem aqui. Tá? Vou pegar aqui um triângulo equilátero. E aqui, ó, tranquilo, vamos aqui só pegar aqui a imagem, tá? E colocar aqui, ó, próximo. Triângulo equilátero. Então aqui, ó, triângulo equilátero, ele tem isso aqui, esse formato. Então aqui eles vão ter o que? Os mesmos ângulos aqui. Então aqui vai ser 60 graus, aqui 60 graus e aqui 60 graus. Beleza? Tem os ângulos aqui congruentes. Beleza? Então aqui, ó, o que você vai fazer? Para calcular a altura de um triângulo equilátero, vai ser o que? Vai ser a altura, vou traçar aqui a altura. Deixa eu pegar aqui, traçar certinho, ó, a altura aqui. A altura então vai ser, ó, a altura vai ser igual a lado raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero, tá? Por quê? Porque aqui, ó, ele tem lado, lado e lado. Beleza? Você tem o lado aqui, os lados, ó. Lado. Então aqui vai ser L sobre 2. Beleza? Para eu calcular a altura, como é que eu faço? Eu faço pelo teorema de Pitágoras. Então vai ser o que, ó? L ao quadrado é igual ao que? H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então L ao quadrado vai ser o que? H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Então aqui para eu calcular a altura, eu vou isolar a altura. Então vai ser H ao quadrado igual L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então H ao quadrado vai ser o que, ó? Tudo sobre 4 aqui. Então fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Então aqui fica, ó, H ao quadrado é igual ao que? 3L ao quadrado sobre 4. Para tirar a raiz, então, ó, raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Então H vai ser o que? L raiz de 3 sobre 2. Estão fazendo, ó, por isso só demonstrei, tá? Como é que a gente pega e calcula a altura. Então a altura é essa, L raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui é só uma demonstração. Se você quiser, ó, tira um print aí dessa demonstração que eu vou apagar, ok? Então assim, isso aqui eu só fiz, ó, o teorema de Pitágoras desse triângulo aqui, ó, só para a gente achar a altura, ok? Agora deixa eu apagar aqui, porque a gente vai pegar e vai anotar aqui como é que é a área de um triângulo equilátero, ó. Aqui, então a gente tem essa altura, beleza? Ok. Agora, sabendo que a gente tem a altura, a área de um triângulo a gente não viu que é base vezes altura dividido por 2, ó. Então que vai ser, ó, a área de um triângulo equilátero vai ser o que? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mais de onde vem isso aqui, ó?
Base vezes altura dividido por 2, ó. Então, a área de um triângulo equilátero, ó, demonstração aqui, vai ser o quê? L vezes H dividido por 2. O H não é L raiz de 3 sobre 2? Então, aqui vai ficar, ó, L vezes L raiz de 3 sobre 2 aqui. Então, vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre, aqui, ó, 2 vezes 2, né? Porque aqui, o que eu faço? Tá aqui, ó, dividindo por 2, mas aqui fica 4, tá? Porque aqui, ó, L, ó, para todo mundo entender, L raiz de 3 sobre 2. Aqui, então, o que eu faço aqui, ó? Aqui eu vou pegar, ó, e vou multiplicar por meio, beleza? Então aqui, a divisão, eu mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, por isso aqui fica L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Então, essa é a área de um triângulo equilátero. Então, aqui só a demonstração, tá? Como eu falei, você pode pausar o vídeo, tirar um print lá, e aí, ou então é bom você desenvolver também, que ajuda. Então, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, aqui você tem, ó, a altura, não confunda, é L raiz de 3 sobre 2, e a área do triângulo equilátero, ó, triângulo equilátero, é isso aí, ó, equilátero. Ok? Agora vamos aqui, ó, para algumas outras figuras planas. Ó, o retângulo. Então, o retângulo você tem, ó, base vezes altura. A área é igual a base vezes altura. Aqui, ó, deixa eu escrever, retângulo. Aqui você tem, ó, o losango, ó, losango. Então, aqui no losango você tem uma diagonal menor, ó, diagonal menor, deixa eu colocar certinho aqui, ó, diagonal menor aqui, ó, e você tem uma diagonal maior. Tá? Então, aqui, ó, a diagonal menor aqui, que você tem? Ó, vou colocar aqui um Dzinho. E aqui você tem a diagonal maior. Então, a área vai ser o quê? Ó? A área vai ser igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Ok? Aqui, ó, paralelogramo. Ó, paralelogramo. Então, aqui, ó, o que você tem? Você tem uma altura, aqui, ó, altura. E aí, ó, você tem que traçar a altura aqui, tá? Cuidado para você não colocar o inclinado ali, ó. Nesse caso, você vai pegar, ó, a altura. A altura tem que ser assim, ó, perpendicular ao lado ali. Então, vai ser altura. Aqui é a base e aí você vai ter a área. A área é igual a base vezes a altura e aí você tem a área do paralelogramo, base vezes altura. A dificuldade talvez seja encontrar a altura, mas assim, a questão normalmente te dá, ou então, se não te der, aí você vai utilizar a angulação aqui, vai utilizar a trigonometria, beleza? Aqui eu tenho, então, a circunferência e o círculo. Então, a circunferência, qual é a diferença? Quando você tem circunferência falando, você está falando do aro aqui, ó, da parte de fora, tá? Então, aqui você vai calcular o perímetro, né? Ou o comprimento da circunferência, que vai ser o quê? 2πr. Aqui no círculo, aqui você, para calcular a área do círculo, você faz, porque o círculo é como se fosse tudo, né? A parte de dentro, tudo. Aí você calcula a área. A área vai ser o quê? A área é igual a πr ao quadrado. Deixa eu colocar aqui em preto, aqui, ó. A área é igual a πr ao quadrado. Agora aqui, ó, área de um pentágono. Então aqui, a área de pentágono normalmente não é muito comum, assim, em provas, ou então o pessoal até pula, mas assim, a área do pentágono é só você entender que você tem 5 triângulos aqui, ó, e aí não tente ficar pensando, é triângulo equilátero, não, no caso você tem 5 triângulos. Então aqui, ó, 5 triângulos, aqui no caso vão ser o que, ó, aqui, ó, eles têm, ó, esses lados aqui, então, vão ser iguais. Beleza? Então, esses lados sendo iguais, você vai ter o quê? Triângulos isósceles, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar, ó, e traça aqui, ó, do centro até o lado aqui, ó. Então, você vai ter o apótema, tá? Aí, o apótema é o quê? O apótema de uma figura é o segmento de reta que parte do centro da figura, formando com o lado um ângulo de 90 graus, beleza? Fica o quê? Perpendicular. Tá, então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho o lado de um pentágono. Então, assim, não fique tentando decorar fórmulas, tente entender. Então, se você tem 5 triângulos, o que você vai fazer? Ó? A área, deixa eu só escrever aqui, pentágono regular, tá? Pentágono regular, que aí ele tem os lados e os ângulos congruentes.
Pentágono regular. Então a área vai ser o quê? 5 triângulos, então vai ser o quê? 5, a área do triângulo não é o quê? Base vezes altura dividido por 2? Então vai ser 5 vezes o lado vezes o A ali dividido por 2, tá? Então vai ser isso aqui. Então é só você entender. Você tem um triângulo aqui, você calcula a área do triângulo e multiplica por 5. É basicamente isso. Você tem a área do triângulo e multiplica por 5. Com isso aí você consegue calcular qualquer pentágono regular que tiver na questão. Então é entender essa jogada da questão, tá? Então vai ser 5 vezes a quantidade da área do triângulo. Então vai ser 5 vezes, aí tem o triângulo, né? Lado, vezes o apótema, dividido por 2, que é a altura, né? Beleza? Entendido isso aqui? Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Aqui então vai ser o hexágono regular. No caso do hexágono regular, você vai ter o que? 6 triângulos equiláteros aqui, 6 triângulos equiláteros. Então aqui eu estou colocando até o hexágono, tá? Que são os mais comuns, de podem vir a cair. Então aqui, a área de um hexágono regular, então vai ser o que? 6 vezes, aí como a gente viu, a área do triângulo equilátero aqui, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então aqui vai ficar 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área do hexágono, então vai ser aqui 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Você pode simplificar aqui, divide por 2 aqui, beleza? Então aqui é só se você quiser. Então fica 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então aqui é importante você saber que são 6 triângulos equiláteros, tá? Então aqui, agora o que eu vou fazer? Vou pegar e vou para a parte de geometria espacial. Então aqui eu tenho os prismas aqui, Os prismas, pensa comigo, você tem um polígono aqui, na base e tem o outro polígono aqui, no caso triangular, Aqui você vai conectar, os vértices aqui, Você conecta os vértices aqui, conectando. Aí você vai ter o prisma, no caso aqui um prisma triangular. Normalmente, o que você vai fazer? Para você calcular o volume, então aqui, prismas, você vai fazer o seguinte, volume vai ser área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Só isso, tá? Aí vai diferenciar, por exemplo, prisma triangular. Você vai calcular a área do triângulo vezes a altura que for dado. Prisma quadrangular. Você calcula a área do quadrado vezes a altura. Beleza? Prisma pentagonal, mesma coisa. Prisma hexagonal, mesma coisa. Você faz a área da base vezes a altura, tá? A área da superfície vai ser o quê? A área da superfície. Quando ele pedir área de superfície, você vai ter que 2 vezes a área da base, porque você tem 2 bases, né? Você tem a base aqui, de baixo, a base de cima, tá? Mais o que? A área lateral. E aí a área lateral vai depender muito, né? No caso aqui, por exemplo, aqui você vai ter 1, 2, 3. Então você tem 3 aqui que você vai calcular. Aqui no caso do quadrangular, você vai ter, 1, 2, 3, 4. Tá? Então isso aí vai depender, tá? Mas o importante é você saber, que vão ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, correto? Agora a gente vai o que? Pro cilindro, Cilindro, então vai ser o seguinte, você vai ter o volume, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base de um cilindro é igual a quê? πr ao quadrado, né? Então você tem um cilindro ali, πr ao quadrado. Então vai ser o quê? Aqui vai ser o volume igual a πr ao quadrado vezes h. Você tem isso aqui, beleza? Então isso aqui é só você saber, área da base vezes a altura. Depois você vai substituindo pela área da base, tá? Agora a área da superfície, a área da superfície de um cilindro. O que você vai ter? Você vai ter então, aqui tem a planificação do cilindro circular reto aqui. Então vai ser o que? 2πr. Aqui então vai ter o h, a altura. Então aqui 2πr vezes a altura, tô pegando essa área aqui, 2πr vezes a altura, mais o que? Mais 2 vezes πr ao quadrado, Você tem isso aqui, tá? É só você pensar nessa planificação aqui. Então vai ser πr ao quadrado aqui, e aqui πr ao quadrado. Então vai ser o que? 2 vezes πr ao quadrado, mais 2πr vezes h. Beleza? Agora vamos para as pirâmides. As pirâmides podem possuir bases diferentes aqui. No caso, aqui tem uma base triangular, aqui tem uma base que é hexagonal, aqui uma quadrangular. E aí você tem que entender o seguinte, que no caso da pirâmide, você vai ter
O volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3, ó, porque tem ponta aqui, ó, tem ponta reza 1/3. Porque quando você pegar, imagina um cilindro, não, um prisma. Um prisma cabe o quê? 3 pirâmides dentro. Então aqui, área da base vezes a altura dividido por 3, ó. Esse é o volume, tá? Então aqui, ok. Agora a gente vai pegar e entender o que? Área da superfície, ó. A área da superfície vai ser o que, ó? Então não tem como, não tem uma regrinha aqui para você saber a área da superfície. É só você calcular a área da base mais a área lateral, porque pode variar bastante dependendo da base que for, tá? Mas assim, é só você entender ali na hora e aí você pega a área da base mais a área lateral. Ok? Agora vamos aqui, ó, do cone, ó. Cones. Então no cone você tem aqui, ó, a área da base, que vai ser um círculo. Então aqui, ó, é um círculo, então vai ser a área da base aqui, ó. E aí para você calcular o volume, fica o que, ó? Volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3, ó. Tem ponta, ó, tem ponta, então você reza 1/3, ó. Então aqui fica a área da base, deixa eu colocar o Bzinho aqui, área da base vezes a altura dividido por 3, Então aqui, ó, beleza? Então fica isso aqui, esse é o volume. Beleza, agora eu sei que a área da base aqui é πr ao quadrado, então vou substituir aqui então, ó, por πr ao quadrado, πr ao quadrado, rzinho, vou colocar r ao quadrado vezes a altura dividido por 3, tá? Então aqui, sabendo que a área da base vezes a altura dividido por 3, aí você desembola lá na hora. Então aqui, ó, a área da superfície vai ser o que? Vai ser πr ao quadrado, que aí vai ser, ó, colocar rzinho ao quadrado, ó, mais, aí deixa eu pegar só aqui, ó, a planificação, aqui a planificação para você conseguir entender melhor. Vou colocar aqui a imagem, ó. Aqui, ó, pensa aquele planificado, ó. Ele planificado aqui, ó, o cone. Por isso que você vai ter aqui, ó, ali o πr ao quadrado, que vai ser a parte aqui da base, beleza? Então vai ser πr ao quadrado mais a área lateral. A área lateral é isso aqui, ó. Pensa comigo, você tem o 2πr aqui, ó, o comprimento aqui, 2πr, vezes o g. G é a geratriz, tá? Então vai ser o que? A área da superfície vai ser πr ao quadrado mais πr vezes g. Então vai ser isso aqui, πr vezes g, ok? Então vai ser isso, πr vezes g. Então a área total vai ser πr ao quadrado mais πr vezes g, tá? Então aqui pensa só na planificação do cone, tá? Então esse aqui talvez seja mais complicadinho assim de você entender, mas você pega, desenvolve aqui, isso aqui é só um resumo, tá? Qualquer dúvida você manda mensagem. Então aqui, ó, aqui esfera, ó, esfera. Então esfera, então aqui deixa eu colocar aqui só a esfera. Vai ser, ó, o volume vai ser 4/3 de πr ao cubo, tá? Esse é o volume. E a área da superfície vai ser o que? Vai ser, a área da superfície vai ser 4πr ao quadrado, beleza? Então você tem isso aqui para a esfera. Então esse é um resumo de alguns tópicos de geometria plana e geometria espacial. Eu acredito que deva ter ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o like aí. Valeu, abraço, até a próxima.